Olá, gente, tudo bem? O nosso grupo irá falar sobre o diencéfalo. Nesta figura, temos o corte sagital mediano do encéfalo. A parte roxa é o diencéfalo. O diencéfalo é a estrutura que, juntamente com o telecéfalo, formam o cérebro. O diencéfalo se localiza superiormente ao tronco encefálico, mesencéfalo ponte-bulbo, o famoso MPB, e inferiormente ao corpo caloso. Nesta figura, podemos ver o terceiro ventrículo, que divide em grande parte o diencéfalo, em metade direita e esquerda, e é responsável por fluir o líquor pelo aqueduto cerebral para o quarto ventrículo. O diencéfalo é dividido em álamos: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Primeiramente, vamos falar da maior parte do diencéfalo, o tálamo. Mas vamos fazer primeiramente um corte transversal para ver essa estrutura que estará em verde. O tálamo é formado por duas massas de substâncias cinzentas com formato ovoide, que mede aproximadamente 4 centímetros. O tálamo está disposto de cada lado na porção látero-dorsal do diencéfalo, estando suas faces mediais unidas pela aderência intertalâmica, como podemos ver. Vamos falar das funções do tálamo? Do ponto de vista funcional, o tálamo é de maior importância para a integração de impulsos nervosos no sistema nervoso central. Todas as vias sensitivas, com exceção do olfato, passam por essa estrutura, estando envolvida também no controle de motricidade, no comportamento emocional, bem como no grau de ativação do córtex, funcionando assim como uma espécie de porta de entrada de informações eferentes. Entre o tálamo e o hipotálamo há uma reentrância chamada sulco hipotalâmico. Um distúrbio que afeta o tálamo é o acidente vascular cerebral, AVC, ou dor talâmica. Eu sei o que você está pensando. Como pode haver dor no tálamo? Na verdade, começa como uma sensação de dormência ou formigamento no lado oposto do corpo ao lado do tálamo onde o AVC ocorreu, e frequentemente na mão do membro superior. Com o tempo, pode evoluir para uma dor intensa espontânea ou em resposta a estímulos mínimos. E um outro sintoma é que a dor geralmente não melhora com analgésicos comuns. O diagnóstico é realizado através de exame neurológico, imagem do sistema nervoso central como tomografia computadorizada, ressonância magnética e angiografia. O tratamento frequentemente inclui uma combinação de opioides, antidepressivos e fisioterapia. Mais recentemente, tentaram-se anticonvulsionantes, campo, que é um tratamento da medicina japonesa, e estimulação elétrica como tratamento também. Vamos falar de uma pequena região do diencéfalo, o hipotálamo. Você sabia que o hipotálamo pesa somente 4 gramas, ou seja, 1/3 da porcentagem do seu cérebro? E é o epicentro vital para sua produção hormonal, padrões de comportamento e funções corporais involuntárias ou subconscientes? Ele controla o sistema nervoso autônomo, regula a temperatura do corpo, a fome, a sede, o comportamento sexual e as reações de defesa, como as de medo, as de raiva. O hipotálamo, juntamente com a hipófise, controla a secreção normal dos hormônios da tireoide, sendo assim o principal elo integrador entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Esses hormônios são conhecidos como hormônios hipotalâmicos, liberadores e inibidores, e são sintetizados por neurônios especiais no hipotálamo, como, por exemplo, o hormônio liberador do hormônio do crescimento, ou o hormônio inibidor do hormônio do crescimento. O hipotálamo também produz hormônios que são liberados pela neurohipófise, o hormônio antidiurético e a ocitocina. Aqui nós temos uma vista sagital mediano. Vamos ver os marcos anatômicos do hipotálamo. Como dito anteriormente, o hipotálamo pertence ao diencéfalo, como visto nessa figura. O diencéfalo se encontra em azul e o hipotálamo em verde.
Temos, assim, os marcos anatômicos da vista medial do encéfalo, superiormente o tálamo, o plexo coroide e o fórnix, bem como o corpo caloso. Na parte inferior, nós temos o quiasma óptico, hasta e glândula hipofisárias, bem como o corpo mamilar. Posteriormente, temos o terceiro ventrículo, bem como o mesencéfalo. O hipotálamo gera hormônios e impulsos nervosos que controlam a hipófise. Assim, os tumores que afetam o hipotálamo podem causar deficiências dos hormônios hipofisários. Eles também podem afetar os centros que controlam o apetite, resultando em obesidade. A apoplexia hipofisária é um grupo de sintomas causados quando o fluxo sanguíneo à hipófise é bloqueado, resultando em destruição tecidual e hemorragia. Os sintomas incluem dor de cabeça grave, rigidez do pescoço, febre, defeitos do campo visual e problemas com movimentos dos olhos. O diagnóstico é feito através de exames de sangue para medir os níveis hormonais e exames diagnósticos por imagem. O tratamento é direcionado à causa da hipoatividade da hipófise, quando possível, e à reposição dos hormônios deficientes. Outra disfunção é a acromegalia. É um distúrbio causado pelo excesso do hormônio do crescimento, também conhecido como gigantismo. Pode haver também deficiência do hormônio do crescimento. Estas condições afetam o corpo tanto físico como cognitivamente. Por último, temos a diabetes insípidos, causado pela produção reduzida de vasopressina. Se caracteriza pelo grande aumento na produção de urina, o que provoca sede e, consequentemente, o aumento na ingestão de água. Falaremos agora do epitálamo. É um segmento posterior do diencéfalo. É formado por estruturas como a rabénula e a glândula pineal. Funciona como conexão do sistema límbico e outras áreas do cérebro. Algumas de suas funções são a secreção da melatonina pela glândula pineal, a regulação de vias motoras e a regulação emocional. Está ligado ao sistema límbico e aos núcleos da base. Aqui podemos ver a glândula pineal. Graças à retina e aos impulsos que chegam através do núcleo supraquiasmático, se torna possível através da luz a produção de melatonina. Este hormônio, secretado pela glândula pineal, é responsável direta pelo nosso ciclo de sono e vigília. Devido a isso, ambientes escuros e com pouca luz estimulam a produção de melatonina, enquanto ambientes com bastante luz inibem sua produção. Por último, temos o subtálamo, que corresponde a uma pequena área que fica na região posterior e inferior do diencéfalo. Abaixo do sulco hipotalâmico, é em contato com o mesencéfalo. Sua principal estrutura é o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico tem papel importante entre os circuitos da córtex cerebral e os núcleos de base, estes sendo fundamentais para a regulação da motricidade. Lesões nessa região são responsáveis por uma síndrome conhecida como hemibalismo, que consiste em movimentos involuntários das extremidades do corpo. São movimentos involuntários amplos, de início e fim abruptos, que envolvem segmentos proximais dos membros e podem também acometer o tronco e o segmento encefálico, abrangendo um lado do corpo. Assemelha-se ao movimento do arremesso no membro superior e ao chute no membro inferior. Outras vezes, a trajetória é circular. Em geral, ocorrem por lesões vasculares químicas do núcleo subtalâmico. No mal de Parkinson, é uma das vias afetadas. Assim, o hemibalismo costuma prejudicar muito as atividades rotineiras, como alimentação, higiene pessoal, trabalho e lazer, quase sempre exigindo ajuda de um cuidador e de adaptações. O hemibalismo pode também estar associado a infecções, inflamações, traumas, tumores e hiperglicemia sem citoacidose. Você sabia que há estudos hoje que ligam a ocitocina ao comportamento pró-social? Esses estudos indicam que a ocitocina aumentaria o comportamento pró-social, em especial o altruísta, não obstante a grande influência do fator ambiental. Esses resultados, no entanto, trazem um novo paradigma. A questão do comportamento altruísta ou empático se torna uma questão da neurociência. Obrigada, gente!